Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Que coisa preciosa, não é? Nós podermos estudar a palavra de Deus livremente nesse país. Isso é uma bênção. E hoje nós continuamos no nosso livro de Reis e vamos ler segundo Reis, o capítulo 6, e eu vou ler somente os versos de 9 a 12, apesar de nosso estudo ir além desse texto, né? Uma grande parte de segundo Reis 6. E o texto bíblico diz assim, a partir do verso 9: Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Vamos orar? Pai eterno, fala aos nossos corações, fala-nos, Senhor, sobre Ti mesmo, o Pai que nós temos, Pai Celestial, que nós cresçamos no conhecimento de Ti, do Teu amor e do Teu cuidado, e Te amemos acima de tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto bíblico, irmãos, ele traz uma história tão interessante que nos fala de um pai que cuida. E eu gostaria de destacar aqui três aspectos desse pai eterno que cuida de nós. O primeiro deles está exatamente no texto que nós lemos. O texto bíblico diz que Deus falava ao homem de Deus, ao profeta, e o profeta avisava ao rei de Israel: Olha, não vai para tal lugar, porque o rei da Síria está montando uma emboscada para ti ali. E a Bíblia diz que isso não foi feito nenhuma nem duas vezes, a tal ponto que o rei da Síria ficou tão perturbado que disse: Tem alguém nos traindo. Mas o servo dele disse: Não, é o homem de Deus, o profeta Eliseu, que fala o que tu falas no teu quarto de dormir, que ninguém sabe. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o nosso Deus, ele nos adverte. O nosso Deus nos orienta para que evitemos o caminho mau. O livro de Provérbios diz: Olha, cuidado com a casa da mulher adúltera, porque o fim dela é caminho de morte. Cuidado com o caminho do homem mau. Salmos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O nosso Pai eterno, ele nos adverte, irmãos. E como ele nos adverte? Ele nos adverte através de homens de Deus. Olha, meu irmão, não é homens que se dizem homens de Deus. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Veja quem está falando com você. Quantos homens se dizem homens de Deus, mas não amam a igreja de Cristo, não amam a palavra de Deus, não caminham como servos de Deus, não vivem vidas piedosas? Certamente, esses não devem ser ouvidos porque eles não têm frutos de homens de Deus. Mas os homens de Deus, esses devem ser ouvidos, porque Deus nos fala através deles. Deus nos fala através da sua palavra, disponível a todos nós. Nós podemos ler a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos dará entendimento para entendê-la e interpretá-la e aplicá-la à nossa vida. O nosso Pai, ele nos mostra o caminho que devemos evitar. Mas além disso, o texto bíblico nos diz que, sabendo isso, o rei de Israel, no versículo 14, ele disse: Muito bem, então
vamos levar um exército para lá. Versículo 14 ele diz: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Cercaram a cidade. E o texto bíblico diz que quando Eliseu acordou e o jovem viu todos aqueles exércitos, o jovem disse: ai, meu pai, o que faremos? Para Eliseu. E Eliseu disse para aquele jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Querido irmão, o texto bíblico nos ensina aqui, e o Salmo 34, 7 nos diz o seguinte: abre meus olhos para que eu veja 34, 7, desculpa, a hoste de anjos de Yahvé está ao redor dos que o temem e os livra. Querido irmão, o texto bíblico nos diz que o nosso Pai do céu é o Pai que nos protege, é o Pai que nos guarda. O texto diz que Eliseu diz: não te preocupa, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, muito mais. Então fique em paz, o Senhor está cuidando de você, é o Senhor que está nos guardando. Nós não precisamos temer o que pode nos fazer o homem, não precisamos, porque Deus protege, o Pai eterno protege os seus filhos queridos. Mas aprendemos uma terceira lição aqui, tão linda. O texto bíblico diz que Eliseu pede a Deus: Senhor, abre os olhos do jovem, para que ele veja, E Deus abriu os olhos daquele moço, e ele viu que os exércitos do Senhor, no versículo 17, ele diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, carros de fogo, cavalos em redor de Eliseu. Olha que coisa linda, irmãos. O texto bíblico diz que os exércitos inimigos estavam ao redor da cidade, mas os exércitos de Deus estavam ao redor de Eliseu. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu os exércitos de Deus ao redor do servo de Deus. Nosso Pai do céu é o Pai que abre os olhos do seu povo, do seu servo, que nos ajuda a caminhar, irmãos, com os olhos da fé, a olhar com os olhos da esperança. A esperança, como está no Novo Testamento, a esperança com a certeza de que ocorrerá. No Novo Testamento, esperança não é uma expectativa, uma possibilidade, é a certeza de algo que ainda não aconteceu. Nós, servos de Deus, com os olhos da fé, podemos olhar e caminhar protegidos e guardados pelo nosso Pai. E agora sim, eu leio o texto do Salmo 119, 18, que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. É o Senhor que abre os nossos olhos e nos ajuda a ver e nos ajuda a desviar do caminho mau. Hoje eu estava orando pelo Vitor e a Camila, são meus primos, o Vitor um adolescente, a Camila uma jovem linda, são lindos eles. E eu pedi: Senhor, fecha os olhos deles para aqueles meninos que não te amam, não te servem e que vão querer namorar com ela, e as meninas que não te amam, não te servem, que vão querer namorar com ele. E depois eu pensei: não, eu estou errada, eu tenho que pedir que Deus abra os olhos deles, para que eles vejam o quanto vale a pena servir o Senhor. Que eles vejam o quanto vale a pena caminhar com o Senhor. Que eles vejam o caminho mau e se desviem dele, não é? Então, 3 lições aqui sobre esse Pai eterno. Nosso Pai eterno, ele nos adverte do perigo. Então, irmãos, aprendamos a ouvir a sua voz. Aprendamos a ouvir homens de Deus. Aprendamos a ouvir a palavra de Deus. Aprendamos a ouvir o Senhor em oração, meditando, falando com esse Senhor. Aprendamos a ouvir esse Pai que atentamente olha os nossos caminhos e nos ajuda, e nos ensina, e nos guia, e nos adverte.
O que aprendemos mais sobre esse Pai? Que Ele me ama a tal ponto de colocar exércitos ao meu redor. Ao meu redor, meu irmão, ao seu redor. É esse o nosso Pai, que nos protege, que nos guarda. Então, devemos nos lembrar que a nossa proteção não está em homens, não está em cavalos, não está em exércitos. A nossa proteção está em nosso Pai eterno, em nosso Pai do céu, em nosso Pai que nos guarda. E por isso nós podemos dizer: mesmo que eu ande pelo caminho do vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Além disso, nós aprendemos que é o nosso Pai do céu que nos ajuda a ver, que nos ajuda a enxergar. Então, peçamos a Deus todos os dias: Senhor, abre meus olhos para que eu veja com os teus olhos e caminhe conforme a tua vontade. E eu quero nesse momento, meu irmão, encerrar a nossa lição compartilhando com o irmão a história dessa menininha aqui. O nome dela é Elisa, ela é do Sri Lanka, ela tem 6 anos de idade. A história da Elisa está na revista Portas Abertas, não é, que é uma missão que trabalha com a igreja perseguida. Olha o que a história nos diz. A Elisa, ela estava na igreja com a família e um homem-bomba entrou na igreja e muitos morreram, inclusive o pai, a mãe da Elisa e outra pessoa da família. E perguntaram a Elisa, ficou cega, ela perdeu um dos olhos, teve que ser tirado por causa dos estilhaços e o outro olho não pôde ser salvo. Perguntaram para Elisa qual a história predileta dela e ela disse: minha história favorita é aquela em que Adão e Eva pecaram e Jesus vem para salvar todo mundo. E quando ele vem, tem vitória sobre o inimigo, que é derrotado. Eu acredito que um dia Jesus virá novamente e estou ansiosa para isso. Ele abrirá meus olhos e verei minha família de novo. É tão linda a história da Elisa, porque a história da Elisa nos fala de uma criança que, apesar de ter perdido o pai terreno, ela sabe que tem um pai do céu que cuida dela. Apesar de ter vivido momentos de dores, e a Bíblia nos adverte: no mundo tereis aflições. Quando nós ensinamos o irmão que os exércitos do Senhor estão ao nosso redor, não significa que nós não passaremos por momentos de luta. Hoje nós estamos vivendo dias de lutas. Muitos dos nossos irmãos estão enlutados, mas eles podem caminhar na esperança que um dia verão seus entes queridos, se são servos do Senhor, novamente, e que não estão sozinhos. Muitos de nossos irmãos perderam seus pais, mas eles não estão sozinhos, porque o nosso Pai do céu, o nosso Pai eterno, esse nós jamais perderemos e ele jamais nos deixará. Mesmo no vale da sombra da morte, como Elisa, de só 5 anos, viveu, ela sabe, ele é que nos dá a vitória. Ele está lá, ele voltará e um dia ela estará com ele e estará com os pais dele para a glória dela, também no céu, para a glória de Deus. Deus abençoe você. Louve a Deus por esse Pai querido, protetor, que nos ama a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus abençoe sua vida. Ore por Elisa.